Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês falando da palavra do Senhor. Porque é ela que liberta, que transforma, que salva, que cura, que liberta. Resgata o homem das trevas. Amém? Aí desculpando, meus irmãos, se tiver o som meio baixo, porque moro aqui do lado, moro o dono aqui da casa, né, que nós estamos morando de aluguel, para não fazer muitas horas. A palavra que eu trago para nós, meus irmãos, nessa tarde de sábado, são exatamente 10 de janeiro já de 2026, uma palavra edificadora para nós ter conhecimento da palavra de Deus. Porque tem muita gente aí, a mundo afora aí. Eu não estou aqui denegrindo nem religião, nem nada não. Eu estou apenas pregando a palavra e dizendo a verdade como ela é. Porque tem muitos aí afora que manipula a palavra de Deus, diz uma coisa que não é, que está dizendo que está dentro da Bíblia, mas não está dentro da Bíblia e não faz parte da Bíblia. O que eu gosto de fazer, é mostrar a palavra de Deus. O tema desta ministração, meus irmãos, desse vídeo, é a paz do Senhor para que vai entrar e vai ver esse vídeo. E espero que seja para a edificação da sua vida e abrir a sua mente, né? Porque através da palavra, que é como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde se encontra essa passagem, meu irmão? Se encontra lá em João 8:32. Meus queridos irmãos, vou dizer novamente, o tema da palavra é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro. Bem, tem um povo aí que diz que são evangélicos, mas em outras palavras são... Nós cristãos somos seguidores de Cristo. E eles lá, que estão lá naquela religião lá, né, que diz que são seguidores de Maria, eles adoram Maria, mas é que eu não sou contra. A religião dele, não estou bem denegrindo a imagem dele, da religião dele, nem de Maria. Eu estou apenas pregando a palavra, dizendo a verdade, quem é o mediador do homem aqui na terra. Só há um mediador. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na palavra de Deus, que diz assim, se vocês quiserem acompanhar aí, eu pego a sua Bíblia e acompanhe através aqui da leitura e da ministração da palavra de Deus. Ela diz assim, introdução da palavra de Deus. Nós aprendemos por meio deste texto sagrado que o Senhor Jesus é o único mediador, viu? O Senhor Jesus, meus irmãos. O Senhor Jesus é o único mediador. Está entendendo? O Senhor Jesus é o único mediador. Vamos lá. É o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum respaldo bíblico. Aqui está dizendo assim, que não há nenhum respaldo bíblico. Respaldo quer dizer assim, não há nenhum texto dentro da Bíblia que afirme isso, né? Vamos chegar lá. Nenhum respaldo bíblico para a doutrina que sustenta a tese de Maria ser a mediadora. Maria ser a mediadora. O que eu quero dizer aqui, não há nenhum respaldo, quer dizer, não há nenhum texto na Bíblia dizendo que Maria é mediadora do homem. Mas vamos lá, para nós entender. Mediadora entre Deus e homens. A palavra de Deus é muito clara e direta. Clara quer dizer que não há nada a esconder. E direta porque vai direto no assunto. Vai direto na fonte para, né, explicar para o homem. Glória a Deus, aleluia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Olha, quando você vai dizer assim, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Cristo quer dizer que ele é divino. E Jesus quer dizer homem, porque Jesus estava na terra. Então, ele veio como Deus, né? Divino, homem e terreno. Homem é terreno e divino é celestial, é lá do céu.
Aqui, meus irmãos, para nós entender, eu vou ler alguns textos, texto, e vou tentar aqui explanar e explicar através das escrituras sagradas. Porque daqui, meus irmãos, da palavra de Deus, ó, a palavra de Deus não procede nenhum engano, nem falsidade, entendeu, meus irmãos? Ou seja, a palavra de Deus, ela veio não para querer enganar você, ela veio para tirar as escamas, vou dizer, dos olhos das pessoas, do homem em si, né? O homem, quando diz homem, é tanto para homem como para mulher, diz assim o bom homem. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é, como diz a palavra do Senhor, né? Lá no Salmo 119, versos 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que quer dizer lâmpada? Lâmpada quer dizer aquilo ali, ó, que vai clarear. Vou dizer aqui uma lâmpada, né? Tá aqui, que sem a lâmpada e sem a luz, você está no escuro. Você tá nas trevas. Você está ali sem saber de nada. Qual é o seu rumo, para onde você vai. Quando diz assim lâmpada, é porque ela vai clarear. Clarear ali onde você está, ao seu redor. E luz quer dizer, quando você, vou dar aqui um exemplo, quando você pega uma lanterna e acende a luz dela não sai em direção à frente, então a palavra de Deus, ela vai te guiar, meu irmão, no caminho que você deve direcionar. Eu estou me arrupiando todinho. A palavra que vai direcionar você para onde você tem que ir. Porque o próprio Jesus falou que durante o dia você sabe andar, mas quando vem logo a noite você não sabe para onde você vai andar, ou você pode tropeçar numa pedra e cair. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela é luz para o teu caminho. Ela que vai direcionar a tua direção, ela que vai te levar para a direção certa, ela que vai direcionar a tua vida, a tua família, para onde você deve ir. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, eu vou ler aqui mais um versículo, que diz assim, ó, que Jesus é o único mediador. Essa passagem se encontra lá em 1 Timóteo, que Jesus é o único mediador, meus irmãos, é o único mediador. Que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos lá. Vou trazer aqui a palavra para vocês verem que não é de mim que está saindo isso. É da palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui não está dizendo que é Maria. Mas eles lá dizem que é Maria que é mediadora, é que intercede, entendeu? Mas eles estão completamente enganados, meus irmãos. E aqui eu não estou, como é que se diz, denegrindo a imagem de ninguém e não estou atacando a religião de ninguém. Estou apenas pregando a palavra de Deus, entendeu? Eu estou sendo claro. Se entrar alguém aqui, né, nessa live, nesse vídeo, e for dizendo que eu estou atacando a religião de alguém, não estou atacando. Estou apenas tentando abrir a sua mente e abrir seus olhos. Porque a palavra do Senhor diz, meus irmãos, se não me engano, é 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa incrédula, meu irmão, é que não acredita em nada. Nada. Embora que você venha tentar pregar a palavra para ele, para abrir a mente dele, eles não vão aceitar. E esses aí, meu irmão, você pode ter certeza que esses aí não tem salvação. A Bíblia diz que nem os incrédulos não vão entrar no reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que nem os incrédulos vão entrar no reino de Deus. Mas vamos lá. Jesus Cristo é o único mediador. Vamos seguindo. Diz assim, ó, primeiro, mediador. O que é o significado mediador? Olha aqui o significado. O que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa tarde. O que é um mediador?
Diz assim, ó. O mediador é aquele que intervém para estabelecer um acordo entre duas ou mais pessoas. Mediador é alguém que fica no meio, unindo duas pessoas. Cristo, Cristo é o único mediador, sendo que ele é verdadeiro, homem e verdadeiro Deus. Jesus Cristo é aquele que interviu na redenção da humanidade, a fim de estabelecer a amizade entre Deus e o homem, a qual havia sido interrompida por causa do pecado, colocando-se no meio entre Deus e o homem. Olha, meus irmãos, como eu acabei de ler aqui, que Jesus é o único intercessor, o único que vai intervir nas causas impossíveis. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Tem coisas que para o homem é impossível. Isso se encontra lá em Lucas, se não me falha a memória, 1:27, se não me falha a memória. Que para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ainda diz mais assim, meus irmãos. Diz que, aqui fala, que eu acabei de ler, que diz que houve uma inimizade entre o homem e Deus. O que é essa inimizade entre o homem e Deus? Olha, meus irmãos, todos nós sabemos que na criação do homem, Deus fez apenas um homem e logo após fez uma mulher. E no mundo só existiam essas duas pessoas. No mundo só existiam essas duas pessoas. O homem naquele tempo da criação de Deus, o homem era abençoado. O homem era para viver eternamente. Porque nesse tempo o homem não tinha pecado, a mulher não tinha pecado. Mas logo após a rebeldia, a desobediência, logo entrou o pecado. E o pecado, meus irmãos, foi a chave, foi a porta aberta para a morte do homem. Porque se o homem não tivesse pecado e desobedecido a Deus, o homem seria eterno, não poderia morrer o homem. Aqui na Bíblia também fala, meus irmãos, que Adão foi o primeiro homem, né? E Jesus, isso se encontra lá em Romanos, se não me falha a memória, lá em Romanos, que o Adão foi o primeiro Adão, foi desobediente. E o segundo Adão, que é Jesus, foi obediente, foi abençoado, foi transformado. Através de quê? Foi abençoado através de quê? Da obediência. A obediência a quem? Ao nosso Pai, o que nos fez, né? O que nos fez. Você sendo obediente ao seu Pai, meu irmão, eu vou lhe dizer bem que algo. Você é abençoado, você é próspero, você é querido, você é destaque, você se destaca no meio do povo, da multidão. Quem é abençoado por Deus é diferente, o seu olhar é diferente, vão olhar para você, vão ver você diferente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. E a palavra do Senhor, meus irmãos, também se encontra lá em Isaías 59:2, que diz que o pecado é o que faz a separação entre Deus e o homem, que é nós aqui terreno. Mas Jesus veio para intervir isso, para tirar essa distância entre Deus e o homem. Jesus veio para isso, para fazer a reconciliação com Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Tiago diz assim, sujeitai-vos a Deus e Deus chegará a nós. Se nós se sujeitar a Deus, obedecer a Deus, Ele vai estar próximo de nós, Ele não vai estar longe. Mas se você não se sujeitar e não obedecer a Deus, olha, Deus se afasta de você, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. E vamos lá, meus irmãos, eu vou ler mais aqui mais alguns versículos. Que se encontra lá em Gênesis. Olha só, o que eu estava acabando de ler, eu acho que é o que vai ser agora, que nós vamos ler. Lá em Gênesis 3, do 23 ao 24. Vamos ler lá.
Lá em Gênesis. Na criação do homem. Lá em Gênesis. Gênesis 3. Êxodo. Gênesis. Gênesis 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Olha só, foi o que eu falei, meus irmãos. Do 23 ao 24, se não me falha a memória. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu gosto de ir dentro da palavra. Gênesis capítulo 3, do versos 23 ao 24. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. 3. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, e de que foram tomados. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao redor do jardim do Éden, e uma espada flamejante que, havendo ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, meus irmãos, fala sobre a desobediência do homem. Ao que Deus fez. Aquele que é desobediente a Deus, ele vai lançar fora, meus irmãos. Não tem outro caminho, não. É só obedecer a Deus. Aí, ó, você vai se chegar a Deus. Deus vai estar com você. Aí você desobedecendo a Deus, ó, Deus vai lhe lançar fora. Não adianta tentar por outros meios, por outro caminho, não. É só através da obediência e fazer a vontade dele. Glória a Deus. E lá em Efésios, meus irmãos, também se encontra Efésios capítulo 2, versos do 12 ao 16. Vamos lá em Efésios. Gálatas. A palavra do Senhor é bem clara, meus irmãos. Ela é que liberta, lhe transforma, lhe dá sabedoria também. Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, deixa eu ver. Efésios 2, do 12 ao 16. Vamos lá. Vou começar aqui. Aqui fala sobre a intercessão. Diz assim, ó. Que naquele tempo estavas sem Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, né, meus irmãos? A palavra é bem clara. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se afastou de Deus. Lá em Gênesis, em Êxodo também fala, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo deixou de acreditar nas palavras de Moisés, deixar de acreditar na volta que Moisés subiu ao monte para interceder por ele, pelo povo. Eu vou ler lá depois, vou ler lá depois, falando isso, em Êxodo 32, se não me falha a memória. Vamos lá. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe. Olha o que eu acabei de dizer. O povo que desobedece a Deus fica longe de Deus. Mas Cristo é o Redentor, é o que faz a conciliação entre Deus e o homem. Vamos lá, meus irmãos. Longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Através da crucificação de Jesus, que ele se entregou por nós, mesmo nós sendo miserável pecador, nós não merecíamos, meus irmãos, aquele sacrifício. Mas o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele fez o que? Entregou o seu Filho para um mundo pecado, um mundo cheio de pecado, para através desse sacrifício, ver o homem vir se reconciliar com Deus, e estar com Deus e morar com Deus. Vamos lá. Porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, entre Deus e o homem. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Tá vendo, meus irmãos? O tanto que Deus é maravilhoso. Ele entregou o seu filho, meus irmãos, para ser o mediador, para ser o intercessor, para ser o chamador, assim, eu vou dizer nessa palavra, que ia chamar o povo para se chegar ao nosso Deus Criador, nosso Pai eterno. Glória a Deus. Segundo aqui, ó, segundo parágrafo do primeiro tópico ainda. O primeiro homem mostra a existência, a extrema necessidade que o homem tem de um mediador entre Deus e os homens. Jó, quando disse, promete agora e dar-me um fiador. Aqui era Jó suplicando a Deus, para Deus mandar um mediador para ele, um fiador, para que ele pudesse chegar a Deus. Aqui era Jó clamando a Deus pelo mediador. Porque ele, por si só, não poderia se mediar, não poderia falar diretamente com Deus. Porque naquele tempo, meus irmãos, existia uma parede, né? Como diz aqui, ó, uma parede. Naquele tempo de Jesus também, meus irmãos, lá no templo existia um véu, né? Que separava os pecadores, aí tinha um véu, aí tinha um lugar santo. Através do sacrifício de Jesus, meus irmãos, aquele panozinho, olha, aquele véu foi, olha, rasgado de cima a baixo. E abriu assim o véu no meio. Ali fez o que, meus irmãos? Jesus, olha, veio, colocou, vou dizer assim, não colocando essas palavras na Bíblia, porque ai de mim se colocar palavras na Bíblia. Eu apenas estou dando aqui um exemplo aqui. Jesus colocou a chave dele, ó, e abriu aquela porta que trancava entre o povo se chegar a Deus. Né? Jesus botou a chave dele, ó, e abriu. Aí você agora tem o livre-arbítrio de chegar até Deus. Entendeu? Porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, lá em Ezequiel, que a vontade de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. Através de quê? Através de Jesus. Através de você se arrependendo dos seus pecados. Verdadeiramente se arrependendo dos seus pecados. Olha, na Bíblia foi o que foi mais pregado entre os profetas. Falava assim, ó, arrependei-vos, porque é chegar no reino de Deus. Porque lá, meu irmão, no reino de Deus, não vai entrar ninguém sem arrependimento. Não vai entrar ninguém de qualquer jeito lá não, meus irmãos. Porque lá é santo. Lá não vai entrar nenhuma amargura, nenhuma raiva, nenhuma contenda. Entendeu, meus irmãos? E no meio do povo, e aqui também, meus irmãos, nestas palavras que estou dizendo, no meio do povo de Deus, vou dizer assim, tem muita contenda. É os líderes querendo mandar no povo. É os líderes lá em cima querendo ser o dono da igreja. Mas o dono da igreja, meus irmãos, é Jesus Cristo. Ele é que é o dono da igreja. Ele é o único, olha. Aqui está dizendo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. O seu líder, vou dizer assim, o seu líder, ele está apenas ali, ele está ali dentro da igreja, meus irmãos, é para instruir você, para lhe ensinar o que está escrito aqui, ó. O líder é para isso, é para lhe ensinar o caminho da salvação. Hoje em dia, meus irmãos, eu não sei nem porque eu estou falando isso. Hoje em dia, o que eles querem ensinar dentro da igreja, para os seus membros, só querem ensinar isso aqui, ó. Só querem ensinar, eu ensino aqui, vou dizer que é a doutrina do homem. Isso aqui é a doutrina do homem. Muitas vezes, através disso, ele coloca o medo, vou dizer ali na pessoa, o medo. Ele coloca o medo através desse ensinamento. Disso aqui, ó, que você tem que contribuir todo mês. Certo que nós temos que contribuir, mas não através de ordenança, de obrigação, não. Isso aqui só foi obrigado
aquele povo lá do Egito, meu irmão. Aliás, o povo que saiu do Egito. Isso aqui foi obrigado somente para o povo hebreu. Mas hoje muitos usam isso em benefício de próprio, do seu próprio eu. Isso aqui é o benefício. Mas nós temos que ajudar sim, nós temos que ajudar a obra do Senhor. Entendeu, meus irmãos? Para o quê? Como ele diz, né? Que era para mantimento da casa de Deus. Mas muito não faz isso para mantimento da casa de Deus. Ele usa para o seu próprio benefício. Amém? Glória a Deus. Vamos lá mesmo. Estava falando aqui sobre a necessidade, né? Diz assim, ó, promete agora, que era Jó, né? Jó clamando a Deus. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Ou seja, uma pessoa que dê a mão para ele, né? E lá em João 17:3, vamos ver o que está dizendo lá em João 17:3. João 17:3. O que está dizendo lá em João 17:3? Eu gosto de mostrar dentro da palavra mesmo. É dentro da palavra de Deus. João 17:3. E diz assim, ó. Oh, é forte isso aqui mesmo, é forte, ó. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Diz aqui, ó. Mas o que está falando aqui é o versículo 3. Diz assim, ó. E é a vida eterna é esta que conhecemos a ti só. Conhecendo Jesus só. Porque ele é o único, ó, meus irmãos, o único mediador entre Deus e o homem. Conhecendo a ti só, por único Deus. Jesus é Deus, meus irmãos. Ele é Filho e Deus ao mesmo tempo. O único Deus verdadeiro é a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá vendo? Deus. Vou dizer aqui, meus irmãos, eu estou me arrupiando todinho, meus irmãos. Ó. Não sei se vai dar para ver. Ó. Deus enviou o seu único Filho para mediar entre ele lá, o Pai, e nós. Porque nós, meus irmãos, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós, homens terrenos, nós somos homens terrenos. Que nós não passemos de um trapo. Isaías 64:6, se não me falha a memória. Que diz que nós somos, meus irmãos, nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis. Em outras palavras, nós não passamos de um trapo de imundícia. O que é imundícia, meus irmãos? É um pano ali, eu vou dizer assim, um pano sujo de sangue podre. Vou dizer isso assim, desculpa a palavra, sangue podre. Nós não passamos disso, sangue podre. Mas o sangue de Jesus, quando a criatura aceita ele como seu único Deus e suficiente Salvador da alma dele, quando ele é lavado mesmo pelo sangue, toda a imundícia, meus irmãos, é tirada. Toda a imundícia é tirada. É tirado o quê? É tirado o orgulho, a arrogância, a prepotência, tudo isso. O pecado também é tirado de você, o pecado. Através do quê? Da lavada pelo sangue de Jesus. Quando a pessoa é do mundo e não tem conhecimento da palavra, não é ensinado, ele é uma pessoa nécia. Nécia quer dizer que não sabe de nada. Vive a vida deliberadamente, solto como um bicho bruto ali no mato. O bicho bruto lá no mato, ele não conhece nada. Ele só conhece aquilo lá, ó, dentro do mato, porque ele está vivendo lá. Mas através do conhecimento da palavra, meus irmãos, através dos estudos da palavra, a Bíblia diz que através da palavra nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos curados, nós somos cheios de sabedoria, através do estudo da palavra, através do ensinamento.
Quando um líder, ele é verdadeiramente um servo de Deus, temente a Deus, ele ensina conforme está aqui, meus irmãos. Não para benefício próprio, não para a salvação dele próprio. Quando a pessoa ela é lavada, cheia do Espírito Santo e temor a Deus, tanto ele tem conhecimento, como ele passa também o conhecimento que ele teve para os outros, que estão ali nessa, que estão sem sabedoria, sem destino algum. Isso é que tem que fazer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Eu vou até falar sobre isso na outra pregação, meus irmãos, que eu estarei fazendo. Mas vamos lá. Vamos voltar lá para onde nós estávamos. Não foi que eu parei? Eu vou estar lendo e explanando aqui, viu, meus irmãos? Aí só o próprio Deus tem condições de providenciar os meios que satisfaz as exigências da sua justiça. E só isso ele faz por meio de Jesus Cristo. Só através de Jesus. Eu vou sempre dizer isso. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Entendeu, meus irmãos? E lá em 2 Coríntios 5, 18 ao 21, fala algo tremendo. Vamos lá, vamos na Bíblia de novo, meu irmão, dentro da palavra de Deus. Na Bíblia de novo. 2 Coríntios. É no capítulo 5 que eu falei, não foi? Deixa eu olhar lá novamente. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Fala assim. Fala algo tremendo sobre Jesus, o mediador. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Vamos lá, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus. De Jesus, é de Maria? Não, é de Jesus. É de Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. E também, meus irmãos, Jesus, ele é só ele, através dele que nós chegamos a Deus. Ele é o único que vai reconciliar o homem e Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Eu li o versículo 18. O versículo 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que quer dizer isso aqui, meus irmãos? Ó? E pondo em nós a palavra da reconciliação, colocando em nós a palavra da reconciliação. Quando ele diz assim aqui na palavra reconciliação, é através dos ensinamentos da palavra. É que o homem vai ter o conhecimento de como ele vai se chegar até Deus. Como ele vai ter que fazer para se achegar a Deus. Através do quê? Dos ensinamentos da palavra de Deus. Aqui está a direção. Aqui está o manual para você fazer, para você chegar a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E no 20 diz assim, meus irmãos, ó. Versículo 20. Diz assim, ó. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconciliou com Deus. Mas diz mais aqui o 21, para aquele que não conhecendo o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, ele não tem pecado nenhum. Quando ele veio na terra para resgatar nós do pecado, como diz lá em Romanos, que o pecado abundou, mas a graça de Jesus superabundou. Superabundou quer dizer o quê? O pecado estava aqui, a graça de Jesus, olha, ela ultrapassou
o pecado, ou seja, ela teve o poder maior do que o pecado, a graça de Jesus, a redenção de Jesus, a reconciliação de Jesus do homem e Deus. A graça dele nos deu esse resgate, eu vou dizer assim. Nos resgatou a graça de Jesus, a redenção, a entrega dele através do que? Do sacrifício, através a sua mediação entre Deus e o homem. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Agora vejamos. Tópico 3. Em Hebreus 8:6, a Bíblia afirma: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Aleluia, meus irmãos. Ou seja, através da reconciliação, Jesus ele alcançou a conciliação entre homem e Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. E aí também, meus irmãos, tópico 4 diz assim, Hebreus 9:15. O escritor sagrado afirma, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Quando aqui fala assim, o testamento, atestado, quer dizer o quê? Que teve o primeiro atestado, vou dizer, primeiro atestado, que foi os... Eu vou dizer isso aqui, viu, meus irmãos? Não está aqui dentro da Bíblia que eu vou dizer, mas vou dizer assim, o primeiro atestado foi o quê? Foi o primeiro, aliás, os 10 mandamentos, praticamente. Se você fizer o que está ali nos 10 mandamentos, meus irmãos, ali vai ser tipo como se fosse um manual para você ir para Deus, e para obedecer a Deus. Aí, através daquele, o homem por ser rebelde, por ser desobediente, não obedeceu os mandamentos e nem obedeceu Moisés, que foi um grande líder, um grande salvador do povo de Deus. Vou dizer assim, né? Porque ele resgatou eles lá do Egito. Foi um sacerdote, eu vou dizer assim também, foi um sacerdote, um líder, bem abençoado, bem instruído por Deus. Então aquele primeiro ali foi quebrado, que o povo desobedeceu. Deus vendo que o povo estava muito se afastando dele, ele fez assim, eu vou dizer assim, não o que eu vou dizer foi o que Deus quis lá, né? Mas eu estou imaginando isso, assim, mais ou menos isso. Que Deus viu que o povo estava se afastando e falou assim, não, vou mandar meu filho lá na terra para pregar os meus ensinamentos, porque tudo que ele falar lá na terra para eles, foi o que ele ouviu de mim e vai transmitir para eles. Mais ou menos assim, um entendimento meu, né? Assim, uma base. Então Jesus veio para isso mesmo, para reconciliar o homem. Glória a Deus. E em Hebreus também, meus irmãos, fala assim, ó. Fala assim, capítulo 12, versos 24. Mais uma vez, o escritor sagrado enfatiza que Jesus enfatiza quer dizer, mais uma vez ele fala, o escritor que escreveu a palavra de Deus. Que Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, cujo sangue da expiação fala coisas superiores ao próprio sangue inocente de Abel. Portanto, nem Maria, nem Abel, nem qualquer outra pessoa derramou o sangue para redimir o homem dos seus pecados. Somente o sangue de Jesus é que foi derramado para resgate de muitos. Bonito isso aqui, né, meus irmãos, a palavra de Deus que diz que
Olha, Abel foi morto. Abel foi morto inocentemente pelo seu irmão. Por quê? Por rebeldia, por desobediência, por inveja. Porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e Deus não recebeu o sacrifício dele. Porque o sacrifício de Abel foi perfeito, foi agradável a Deus, foi de coração. E já o sacrifício de seu irmão, de Caim, não foi um sacrifício, vou dizer, de bom grado a Deus, de coração, perfeito, não foi. Por isso que Caim matou seu irmão Abel. Entendeu, meus irmãos? E outra pessoa que também foi morto, foi um discípulo muito usado por Deus, que foi quem? Estevão. Estevão estava ali, meus irmãos, pregando sobre o reino de Deus. Quando ele estava sendo julgado ali, vou dizer assim, Estevão, os seus julgadores, a palavra diz que os julgadores olharam para o rosto dele e viu o rosto dele resplandecente, como um rosto de um anjo. Ó, me arrupiando todo de novo, meus, quando eu falei isso. Então, meus irmãos, aquele que é obediente a Deus, que se reconcilia com Deus, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorioso, semelhante a ele quem? A Cristo. Nós vamos receber um corpo glorioso, como Jesus é. Através de quê? Da obediência, da reconciliação, da humilhação. Humilhação, que não humilhar assim que nós temos que se humilhar, obrigado. Não, meu irmão. O que quer dizer nós temos que se humilhar? Porque Deus gosta daqueles que é sincero. Que é sincero, que faz a vontade dele. Obedece os mandamentos dele. Deus se agrada desse tipo de pessoa. Como diz a palavra do Senhor lá no livro de João, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem adora ele o quê? Em espírito e verdade. E outra, que nós temos que estar sempre se santificando, porque Deus é santo. Lá no céu, meu irmão, não vai entrar imundícia. Não vai entrar nada. Nada que está aqui, ó. Nessa terra vai entrar lá não. Nada. Glória a Deus. E vamos lá mais para frente, meu irmão. Lá em Mateus também, meus irmãos. Mateus 26, capítulo 26, do 6 ao 28, fala algo interessante. Vamos lá, só para você ter ideia. Deixa eu ver, já está em 42, né? Mas vamos lá. Quanto mais palavra, melhor, né? Quanto mais palavra, melhor. Porque a palavra é quem salva, que te liberta, que te santifica. 26, Mateus 26, do 26 ao 28. 24, 26. Cadê? Diz aqui, ó. Mateus 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou o pão e o partiu e o deu ao discípulo e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. É aqui que é a palavra-chave. O sangue. O Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, meus irmãos, sem remissão, sem pecado, ninguém vai chegar a Deus, meus irmãos. Uma pessoa cheia de pecado, toda errada, todo imundo, não vai chegar a Deus. Enquanto você não for lavado, remido e reconciliado a Deus, e transformado em nova criatura, você não vai se chegar nunca a Deus. Você nunca vai ser salvo através disso que eu estou lhe dizendo. Glória a Deus. Vamos mais lá, meus irmãos. Segundo aqui de falar assim, o segundo tema diz assim, Jesus Cristo é o único exclusivamente, exclusivo. Diz assim, ó, nós já estamos terminando aqui, viu, meus irmãos? A Bíblia é muito clara e taxativa. Jesus Cristo é o único e exclusivo, o único Senhor, o único Salvador,
o único mediador, o único caminho, o único Filho e o único Redentor e o único Deus. Está vendo, meus irmãos, o tanto de qualidade que Jesus tem? Que é o único, ele é o único, não há outro caminho, não há outro mediador, senão Cristo Jesus. Vamos lá. E em Jó, capítulo 14, 6, Jesus afirma, Jesus diz assim, olha só. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida quer dizer o quê? Que só a vida nele, em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo, meus irmãos? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro caminho. Não adianta. A Bíblia diz que há dois caminhos. Há dois caminhos. Um que leva a Deus e um que leva à condenação. Qual é o caminho que você quer, meu irmão? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Essa palavra serve tanto para mim como para você que está vendo esse vídeo. Qual é o caminho que você quer, meu irmão? Você quer o caminho para cima ou o caminho para baixo? É o homem que escolhe para onde ele quer ir. É por isso que Deus ele não intervém nas ações do homem. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher para onde o homem quer viver eternamente. Para onde? Deus dá o livre-arbítrio. Muito se faz de cego, muito se faz de entendido, mas ao mesmo tempo desentendido. Entendeu? Mas olha, é o homem que escolhe para onde ele quer ir. Eternamente, para onde ele vai estar a vida toda. Entendeu? A Bíblia diz lá em Mateus, meus irmãos, que naquele grande dia, os obedientes e o desobediente, a Bíblia diz lá assim, que Deus fará separação entre as ovelhas e entre os bodes. Entendeu? Vai fazer a separação. Aí aqui, meus irmãos, entra uma ênfase. As ovelhas são o quê? São os cristãos verdadeiros. E os bodes são os cristãos falsos. E tá, entrelaçado no meio do povo, no meio dos verdadeiros. Aí ali eles vivem dizendo que está igual ao verdadeiro, mas não está. As suas ações, meus irmãos, é que condenam você. As suas ações, o seu modo de viver, o seu modo de vestir. Tem gente que diz assim, isso aí não tem nada a ver. Não, eu digo, tem sim senhor, meu irmão. O que você procede da sua boca, entendeu? A palavra do Senhor diz que da nossa boca não se procede. Se procede. Da nossa boca, meus irmãos, se procede duas palavras de bênção e palavras de maldição. E a Bíblia diz que da nossa boca não deve sair palavras torpes, palavras que não agradam a Deus. Vai cortar, é? Falando aqui com a Elisandra. Vai cortar ali, meus irmãos. Ó. Voltando aqui, meus irmãos. E também em Atos, já estamos terminando mesmo. Já estamos com 48 minutos, mas nós vamos terminar agora. Em Atos, no capítulo 4, versos 12, aqui o apóstolo Pedro afirma, diz assim, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum há salvador. Ou seja, não há salvação em outro homem, a não ser em Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. E em Jó também, meus irmãos, em Jó, capítulo 15, verso 5, diz assim, o próprio Jesus disse, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele está, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos fazer nada para, vou dizer assim, nós não podemos salvar nós mesmos. Nós não podemos fazer isso. A salvação só vem de Cristo. Ele é que é o nosso Salvador. Ele é o nosso mediador. Ele é o único caminho.
Ele é a vida, ele é a árvore que dá vida. Ele é a fonte de águas, águas vivas. Glória a Deus, meus irmãos. Para terminar aqui, meus irmãos, vou dizer para você. Quem estiver aqui, quem vê esse vídeo aqui, que for uma pessoa que não tem religião, ou que serve outras religiões, vou dizer para você, meus irmãos, corra para os braços de Cristo. Porque só através dele você vai conseguir a sua salvação. Glória a Deus. Que essa palavra, meus irmãos, sirva para a edificação da sua vida. Que sirva para abençoar a sua mente. Glória a Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe as suas vidas.